eram diferentes. O mundo, a Europa e Portugal há 100 anos tinham passado apenas 13 sobre a proclamação da República. O tempo parecia lento, sobretudo nos mundos rurais. O espaço em que se vivia, feito das suas terras e terras vizinhas. Os nossos avós e bisavós conheciam o automóvel, mas apenas de umas centenas. Não conheciam o avião. Muito poucos tinham o ensino primário e raríssimos o secundário. As maravilhas da ciência ou da técnica chegavam pelos jornais ou transmitidos pelos influentes do sítio. Por eles sabiam que, sofrida a Grande Guerra e vividos antes dela Pimenta de Castro, com ela Sidónio Pais e depois dela a insatisfação crescente das Forças Armadas, o ímpeto inicial da República deparava com a divisão e fragilidade dos seus protagonistas e as malcrenças ou mesmo ódios como os da noite sangrenta do ano anterior. O dia-a-dia era a agricultura, salvo nos grandes centros industriais escassos ou na indústria familiar. Depois da imigração intensa do final do século anterior, regressava à saída sobretudo para a África e Brasil. Na Europa e em algum outro mundo ainda mandavam os mesmos impérios do passado. O britânico, onde o sol se não punha. O francês, sobretudo nas Áfricas e aqui e ali nas Ásias e nas Oceanias. Antes mostraria, 100 anos depois, vemo-lo hoje, o fim do fim desses impérios, nas áreas da sua influência linguística, económica e social. O mesmo sucederia com o último dos impérios europeus a deixar de o ser, o português. Meio século volvido ou um pouco mais sobre o primeiro fim dos outros impérios. Quanto aos parlamentarismos liberais, distantes da realidade económica e social, penariam com ditaduras totalitárias ou autoritárias e com irrupções assistémicas ou antissistémicas, à míngua de vontade de antecipar futuros. Portugal, disso foi testemunha por um tempo que se diria infindável. Portugueses. Ao olharmos para o que era o mundo, a Europa e Portugal há precisamente 100 anos, há realidades que, vistas a mais distância, nos impressionam. Como os que então viviam não conseguiam antever as mudanças profundas que os esperavam e iriam marcar o resto das suas vidas. Como o não entenderem ser provavelmente devido, para muitos, para a maioria, devido a não disporem da educação, da informação, do conhecimento, na altura só acessíveis a privilegiados. Como a noção de que há mais mundos para além do nosso, supõe sempre efetiva liberdade pessoal e política, mas também condições culturais, sociais e económicas para a viver com diversidade de vistas e horizontes mais rasgados. Como tantos dos responsáveis das nações pensavam que as fórmulas existentes eram mais eternas do que seriam e que se conseguiriam alongar por mais uns tempos em vez de anteciparem a sua mudança. Como essa mudança era inevitável e mais valia prepará-la a deixar para improvisos, acertos ou remendos de última hora o que tinha de ser feito. Mas também como havia quem soubesse retirar lições do passado ou do presente para evitar cometer erros iguais no futuro. E esses acabariam por liderar o futuro, pelo menos enquanto se não acomodassem a esse futuro, convertendo-o em presente de mera sobrevivência. Portugueses, estamos em 2023, no meio de uma guerra global feita de muitas outras guerras, mas mais evidente nas suas causas e consequências, e que tantos pensaram que com engenho, adiamento e sorte não ocorreria. Como tantos outros persistem a não ver que a balança de poderes no mundo está em mudança, uns a descerem, outros a subirem. E ou as instituições internacionais ou domésticas mudam a bem ou mudarão a mal, e mal, porque tarde e atabalhoadamente.
E tudo isso poderá suceder com o clima se nos atrasarmos. A energia, como tantos outros se atrasaram. A inteligência artificial. O peso das comunidades a que pertencemos. Nações Unidas, União Europeia, CPLP, NATO, Mundo Ibero-Americano e parcerias que temos para além dessas famílias e dessas alianças. E tudo isso poderá suceder com a incapacidade ou a lentidão no superar da pobreza e das desigualdades sociais, ou no reconhecimento do papel da mulher, ou do papel das minorias migrantes, e em particular dos jovens, que, por exemplo, eram uma vanguarda entre nós há 50 anos e hoje continuam mobilizados no país real, mas nem sempre se vêem suficientemente representados no país oficial. E tudo isso poderá suceder nos mais diversos sistemas políticos, partidários, económicos e sociais, mesmo nos democráticos, se demorarem eternidades a compreender que devem evoluir e reformar-se, reaproximar-se dos povos e, desse modo, não deixarem espaço para que outros preencham o vazio que vão deixando atrás de si. Tudo isto poderá suceder e mais depressa do que se pensa. A mudança submergir pântanos, revolver águas paradas, abrir comportas demasiado tempo encerradas. Ou não. Pelo contrário, a mudança chegar porque se prefere a antecipação ao conformismo, a abertura ao fechamento, a alteração das mentalidades, das instituições e das práticas ao situacionismo e à inércia. Só depende de nós. Nós, responsáveis a todos os níveis, nós, povos, nós, cidadãos de Portugal, da Europa e do mundo. Depende do que quisermos e fizermos. Sabemos mais do que os outros no passado sabiam. Temos mais lições desse passado para retirar. Vivemos em liberdade. E não podemos deixar morrer essa liberdade, toda ela, incluindo a liberdade de pensamento e de expressão, custe o que custar. Podemos fazer democracias mais fortes se não nos contentarmos em esperar para ver. Podemos fazer Europas mais fortes se não formos egoístas ou retardatários. Podemos fazer organizações universais mais fortes se não nos habituarmos a prometer ano após ano a sua reforma, sabendo que não vamos cumprir. Podemos reformar a sério, prosseguir o caminho das reformas, para não termos de ver contra-reformas, fazerem ou pretenderem fazer aquilo que fizemos de conta que não importava assumir. Em 1923, muitos daqueles tempos acreditavam que a mudança não seria para logo. Haveria de ser quando fosse. Em 2023 temos tempo. Não é ilimitado, mas temos tempo. No mundo, na Europa, entre nós. E espaço para abrir aos mais jovens a novas ideias, a novos caminhos, a tempo, a liderança dos nossos futuros. Em liberdade e em democracia. A liberdade e a democracia que queremos que triunfarão sempre, se o quisermos e pudermos, que tantos republicanos souberam afirmar e que tantos democratas souberam resgatar mais de 60 anos depois, a pensar nos portugueses, a pensar em Portugal. Viva a República, viva a democracia, viva a liberdade, viva Portugal! A edição do Livro do Galo 2024 já está em preparação.
Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne, enchidos da casa, queijos de Portugal, o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968, situado na Montreal e Canto com Colonial. Salão Edith. Bom serviço, competência e qualidade. Especializado em corte unissexo, styling, coloração e penteados para casamentos e eventos. Salão Edith há 22 anos na comunidade portuguesa. Padaria Nossa Senhora do Rosário, especializada em pão artesanal. Há 35 anos servimos pão fresco todos os dias. Aos sábados fazemos pizzas e bifanas. Temos grande variedade de pastelaria. Venha experimentar. 514-843-6668. Venha fazer uma visita na rua Saint-Hubert, na melhor casa de natas do Quebec. Ça va bien? Bienvenue à Montréal. O luso-canadiano António Sousa Mendes, neto do cônsul Aristides de Sousa Mendes, visita André Lotté, filha do refugiado Jacques Lotté, ou Jacob Lutemberg, que em 1940 recebeu um visto assinado pelo cônsul português. Estamos em Westmount, Montreal, naquela que é a primeira etapa de António, na redescoberta dos 9 dias que haveriam de marcar para sempre a vida do seu avô Aristides. Mon père est décédé quand je n'avais que 5 ans. Et lorsque mon père est décédé, j'ai très vite conclu que lorsque je posais trop de questions à ma mère sur sa vie, surtout, ça la peinait beaucoup, puis elle pleurait beaucoup. Ce que je savais de lui, c'est qu'il était né en 1899 à Varsovie, qu'il avait été élevé en France, qu'il était un des premiers à importer des montres suisses ici en Amérique, au Canada, qu'il avait eu des restaurants, qu'il avait une sœur qu'on ne voyait pas souvent et qu'il avait perdu sa famille. Bref, quand ma mère est décédée, il y a 4 ans, c'était très dramatique pour moi. Et un jour, alors que ma fille devait aller avec son école voir une pièce de théâtre qui s'appelle Anna's Suitcase. Ce jour-là, ma fille m'a dit « Maman, est-ce que tu pourrais aller au sous-sol de mamie pour voir s'il n'y aurait pas au sous-sol des Barbies, de tes poupées Barbie de quand tu étais petite ?» Alors ce jour-là, je suis descendue dans le sous-sol chez ma mère et j'ai trouvé des valises bien alignées les unes à côté des autres que j'avais toujours vues finalement, mais que je n'avais jamais ouvertes. Et cette valise regorgeait. Quand je l'ai ouverte, j'étais estomaquée parce qu'il y a toutes les questions que je m'étais posées toute ma vie. Tout à coup, j'avais l'impression que tout était là dans les papiers. Alors, quand j'ai ouvert la valise, un des premiers papiers que j'ai trouvé était un papier de l'ambassade de Pologne à Montréal qui était une attestation disant « Ceci est pour attester que M. Jacques Lotté, Jacob Lottenberg, était un citoyen honorable. » Alors, j'ai tout de suite conclu donc que mon père était d'origine juive. J'ai trouvé un autre papier qui était très important, qui était un papier d'assurance vie en fait,
dans lequel mon père léguait tous ses biens à sa fille Jacqueline, née en 1937 à Paris. Et il avait été marié donc à une femme qui s'appelait Bessita. En France. En France. Il y avait quelque chose qui manquait dans ma recherche. Je ne savais pas comment mon père avait pu prendre sa fille et sa femme et quitter Paris, alors que Paris allait être occupé dès 40. Oui. Olá a todos, estamos no Parque Portugal, o lugar apelativo para continuarmos com a língua portuguesa. Temos visita de Portugal, o Dr. Paulo Catalino, presidente da Câmara Municipal de Carregal do Sal. Passamos a saudar, mas aqui num lugar especial, em frente ao mural de Aristides de Sousa Mendes. Bem-vindo, Sr. É um gosto muito grande estar aqui com a comunidade portuguesa e logo com este pano de fundo maravilhoso que é ter ao nosso lado a imagem do Aristides Sousa Mendes, que é o que me grande motiva, é a grande paixão que tenho, é tentar de uma vez por todas concretizar o museu Aristides Sousa Mendes na casa onde ele viveu, que é a Casa do Passal, em Cabanas de Viriato, e portanto deixar esse legado de exemplo de grande humanista ao mundo. E portanto, sabendo nós que o Canadá, e neste caso Montreal, tem tão grande expressão em relação à imagem que ele representa para toda a nossa comunidade, não poderia deixar de estar aqui neste momento fantástico. Enquanto o país acolhe refugiados vindos de todo o mundo, também Sousa Mendes regressa à intimidade da sua casa, em Cabanas de Viriato, na Beira Alta. Estamos em casa do meu avô, Aristides Sousa Mendes. Esta casa chama-se a Casa do Passal e fica em Cabanas de Viriato. Foi aqui nesta casa que ele viveu a última fase da vida dele, até à morte, em 1954. Também foi nesta casa, nos quartos lá de cima, que ele acolheu inúmeros refugiados, belgas, franceses e outros de outras nacionalidades. Portanto, estamos em junho de 1940, fins de junho. O meu avô saiu de Andaia, deixou a França, ajudou aquele último grupo de refugiados. Chegaram aqui e depois tiveram que preparar a casa para te receber os tais convidados, refugiados e outros. O que é que o traz, Soutor? Porque estamos num lugar autenticamente português. Tivemos recentemente o Presidente da República Portuguesa neste espaço para saudar a comunidade e ouvi-la, mas este lugar também viramos em frente, temos uma imagem de Aristides Sousa Mendes, o mural que foi aqui justamente evidenciado para que nós todos nos possamos lembrar daquele homem e o que é que ele fez em relação ao povo judaico. Verdade, a história de Aristides Sousa Mendes, que eu considero das mais belas histórias do século XX, é sem dúvida uma inspiração para todos nós. E a missão do Presidente de Câmara de Carregal do Sal é neste momento que estamos a desenvolver todo este projeto, não só do Museu Aristides Sousa Mendes, mas também e sobretudo na casa onde ele nasceu, porque a Casa do Passal foi onde ele morou, mas existe uma casa onde ele nasceu chamada Casa do Aido e neste momento estamos em negociação com o Ministério para fazer ali o Centro Nacional de Apoio a Refugiados. E, portanto, nada melhor de Carregal do Sal também para conseguir abençoar todas as pessoas que, por inspiração do Aristides Sousa Mendes, conseguimos salvar. A verdade é que neste momento Carregal do Sal precisa de mostrar ao mundo esta grande personalidade humanista. Nós vivemos numa altura em que a sociedade está sedenta de ter valores humanos, de personalidades que tragam bons exemplos à nossa sociedade, aos nossos jovens. E portanto nada melhor do que trazer de Carregal do Sal, de Portugal, a Montreal, esta imagem de amor,
de humanismo que, na verdade, o Aristides Sousa Mendes tinha. E, por isso, fico muito feliz por estar aqui com a comunidade e poder partilhar um pouco da realidade dos projetos que temos vindo a desenvolver em Portugal, que temos vindo a desenvolver em Cabanas de Viriato, para o mundo, também para o Canadá e Montreal. Como é que surgiu este convite? Então, eu já há algum tempo tinha vontade de passar um pouco por todos os museus do Holocausto e criar uma relação nos museus do Holocausto. Tenho visto com surpresa que muitos museus do Holocausto falam muito da história do Holocausto, mas temos um justo entre as nações, que é o Aristides Sousa Mendes, que salvou mais de 30 mil pessoas, nomeadamente mais de 10 mil judeus, e que é importante que nesses museus do Holocausto também conte a história do Aristides Sousa Mendes. Já foi assim que fiz na minha visita a Nova Iorque, também a Washington, onde fui visitar os museus do Holocausto, sensibilizando os diretores para a necessidade de ter em cada um dos museus a história do Aristides Sousa Mendes. E, portanto, nesta senda, vim também aqui ao Canadá, vim agora a Montreal e vou também a Toronto, onde eu sei que inaugurou o museu também agora em junho de 2023, e tenho vindo a fazer isto ao longo destes últimos 2 anos. Foi a altura em que assumi a presidência do município. Estivemos também no Brasil, em Curitiba, que foi um sítio onde o Aristides Sousa Mendes esteve como cônsul. Agora, em novembro, vou também a Porto Alegre, onde ele esteve como cônsul, e, portanto, tenho vindo a fazer esta missão, que é trazer um pouco do exemplo, do humanismo, do grande valor que Aristides Sousa Mendes trouxe ao século XXI. Este lugar, Cabanas de Viriato, foi todo um projeto de restauração da casa onde estava o abandono. Vocês trabalharam e também houve um documentário feito no passado onde foi trabalhado por um canadiano, onde também Alberto Feio fez parte deste projeto. A tormenta dos refugiados tinha acabado, ele sabia que muitas milhares de pessoas estavam agora em Porto Seguro e ele também sentia que tinha cumprido a sua missão humanitária, o seu dever como ser humano. E então ele, apesar de ter sido repreendido e ter sido intimado a vir aqui por Salazar, ele estava com esperança, era uma pessoa naturalmente com esperança. Embora nada tivesse ficado escrito, Salazar não só não perdoa a rebeldia do cônsul de Portugal, mas declara uma verdadeira sentença à família Sousa Mendes. Foi gradualmente, à medida que o verão avançava, o verão de 1940, que o meu avô ia também vendo que aquela ameaça de Salazar era algo que se estava a realizar. Finalmente, ele, em outubro de 1940, foi condenado no processo disciplinar por desobediência. Como é que está essa casa? Esta casa que estava, de facto, de uma situação em abandono, diria, não é? Já está em restauração interior? Já. Então, depois do momento de Bordeus, como sabe, Aristides Sousa Mendes viveu na miséria, acabou por morrer também na miséria, com grandes dificuldades até para toda a família. E a verdade é que teve que vender quase todo o espólio que tinha, todas as suas propriedades. E por isso é que nós tivemos necessidade de adquirir, o Estado teve necessidade de adquirir a um particular a Casa do Passal, onde vamos agora erguer o Museu Aristides Sousa Mendes, e a Casa do Aido, também a outro particular. E na verdade aquela casa ficou degradada. Através de um apoio do governo português foi possível reconstruir toda a parte exterior da casa e ficamos ano após ano, na expectativa de fazer o Museu do Aristides Sousa Mendes. E na verdade o problema não desabrochava, andava perro e foi preciso criar grande coragem. E por isso queria dizer-lhe com toda a franqueza que a minha grande missão como Presidente de Câmara foi a paixão que tenho a esta causa e querer de uma vez por todas ter a coragem de levar este projeto adiante.
era preciso muito dinheiro, era preciso muita influência de muitas estruturas e foi preciso meter-nos a caminho e este trabalho foi feito. E hoje digo com felicidade e com muito orgulho que conseguimos finalmente fazer obra naquela casa e dizer-vos que no dia 19 de julho de 2024, portanto falta menos de um ano, vamos inaugurar o Museu Aristides Sousa Mendes, no dia precisamente onde ele nasceu e, portanto, finalmente este projeto ganha corpo e para memória de todas estas pessoas que foram salvas, que eu sei que têm andado sempre com o coração apertado e que no dia em que virmos finalmente o museu dar vida a todas estas memórias, a todas estas vidas salvas, eu sei que vai tranquilizar tantas e tantas pessoas e vai deixar um legado para o mundo de exemplo e do humanismo que é preciso. Nós também sabemos que a comunidade judaica em Portugal tem trabalhado no sentido de preservar o homem daquilo que foi modelo no mundo e daí que Viseu estará de roupa nova, estará todo vestido em rigor para festejar ou dar uma nova vida àquilo que era o homem merecedor disso. É verdade. Sabe que em Portugal, durante estes anos todos, criou-se esta expectativa, não é? E o Distrito de Viseu ficou sempre com este projeto adiado. Este projeto não é um projeto de Carregal do Ossal, não é um projeto de Cabanas de Viriato, é um projeto de Viseu, é um projeto do país, é um projeto do mundo. E por isso é que para nós era extremamente importante, de uma vez por todas, levar este projeto adiante. E hoje temos reservada confiança de que não só este projeto pode ser o início de muitos outros projetos. E nós em Carregal do Sal temos muitos outros projetos que queremos continuar. Não só o Centro de Acolhimento a Refugiados, mas também uma ciclovia que vai unir a Casa do Passal à Estação de Caminho de Ferro, tão emblemática que trouxe tantos e tantos refugiados que desaguaram na Estação de Ferro Oliveirinha Cabanas de Viriato e que depois tiveram guarida na Casa do Passal. Portanto, isto faz parte de um projeto global de muitas estruturas que estão todas em volta do nosso homem e deste nosso exemplo. Entretanto, outras centenas de refugiados rumam à fronteira franco-espanhola. Em Hendaia, a liberdade está apenas a uma ponte de distância. Espera-se um milagre, um visto para alcançar Espanha e o caminho que os levará para longe do pesadelo da guerra. Estamos na estação de caminho de ferro de Hendaia, a poucos metros ou quilómetros da fronteira franco-espanhola. E o dia é o dia 22 de junho de 1940. E o que se passou aqui é realmente um pesadelo. Com visto de saída na mão, para centenas de refugiados, a solução parece estar cada vez mais à vista. Porém, o tempo de espera para estas pessoas acabará por ser mais longo do que o previsto. E quando o Teutónio Pereira chegou aqui à estação, ele viu um monte de pessoas e no meio via um senhor a fazer coisas, mas que ele não percebia o que estava a fazer. E ele perguntou: o que é que se passa aqui? E houve alguém, um polícia, não sei, alguém que lhe disse: é o cônsul de Portugal que está a passar vistos a estes refugiados. Teutónio Pereira andava à procura de Aristides Sousa Mendes, andava à procura do meu avô. Ele aproximou-se do meu avô, repreendeu, disse ao meu avô diretamente: o senhor está, esta situação é extremamente grave, o senhor está a desobedecer ao Salazar e eu não permito, etc. Além disso, o senhor devia ter mais compostura, pois tem a camisa aberta, a gravata aberta e, obviamente, até devia fazer a barba. No dia 22 de junho de 1940, o meu avô recebeu da parte do embaixador Teutónio Pereira ordem para ir o mais depressa possível para Bordeus, preparar as suas coisas e partir para Portugal. O meu avô não acatou mais uma vez essa ordem imediatamente. Ele voltou para Bordeus por estas estradas antigas aqui do sul de França, mas parando sempre que havia pessoas e refugiados pelo caminho para lhes dar vistos. 2 dias depois é que terá chegado a Bordeus. E assim, só no dia 25 de junho é que ele vem com a família de carro até Hendaia
no início desta ponte, o que é que ele vê? Vê um monte de pessoas e carros, tudo ali parado, todos com um ar de descrédito, de decepção. Todas essas pessoas tinham visto, dado por ele, mas eles explicaram ao meu avô que a polícia francesa não os deixava passar porque o nome de Aristides Sousa Mendes já não era válido como cônsul. E ele ficou espantado, mas como é que é possível? A polícia francesa na fronteira é informada que os vistos assinados por Sousa Mendes já não são válidos, ou seja, Aristides de Sousa Mendes já não é cônsul de Portugal naquela região. Os vistos passados na estação, poucos dias antes, não têm validade. Não passará nem mais um refugiado com uma assinatura de Sousa Mendes. No entanto, o destino ainda os vai surpreender. Ele não podia acreditar, não podia aceitar isso. Da mesma maneira que aquelas pessoas que estavam ali com os vistos e que estavam ali bloqueadas, depois de terem atravessado toda a Europa, desde a Polónia ocupada, etc., a Alemanha, Bélgica, Países Baixos, Luxemburgo, França, etc., depois de terem sido perseguidas pelos nazis, chegaram aqui apenas a alguns metros, a pouco mais de 100 metros da liberdade, da Espanha ali, do caminho para Portugal. Essas pessoas estavam ali paradas, bloqueadas. Portanto, foi uma frustração, aquilo que podia ter sido finalmente um sentimento de alegria de alcançar a liberdade, tornou-se num inferno para essas pessoas e também para o meu avô. Só que o meu avô era também uma pessoa que não aceitava essas contradições. Ele foi toda a vida assim. Então, ele, de repente, lembrou-se que aqui a 6 km ou menos do que isso, havia um outro posto fronteiriço, que era o posto de Birriatu, que se encontra ali para o lado daquelas montanhas. E então ele teve a ideia de pedir a essas pessoas de o seguirem, pois ele pensava que não havia telefone lá em Birriatu naquela altura. Foi há 70 anos atrás, não é como hoje, há 70 anos atrás não havia tanta tecnologia. Então eles puseram-se todos em marcha para lá, para Birriatu, uma série de carros, todos em cortejo, outras pessoas a pé, etc. E em pouco tempo chegaram a Birriatu. Gostaria de saber como é que foi a reação do povo judaico, porque a semana passada tivemos o Ano Novo, continuamos em festa para o povo judaico. Como é que foi a recepção para com o doutor? Olha, sempre me acolheram muito bem. Eu já fui visitar a sinagoga no Porto e também em Lisboa e tanto de um lado como do outro sentimos uma grande receptividade, um grande apelo para criarmos uma maior cooperação entre aquilo que vai ser o museu e estas instituições judeias, que são muito importantes para nós, não é? Os judeus têm uma expressão muito forte também no nosso país e Carregal do Sal quer começar a ficar no mapa também, até porque começamos a figurar na rede de judiarias portuguesas e temos francas expectativas de que o projeto de Aristides Sousa Mendes vai ser também muito importante para esta rota do povo judeu e que começa a ter Carregal do Sal como uma paragem obrigatória. Portanto, dizia-lhe que foi muito bem recebido. Na verdade, eles já estavam a desacreditar que este projeto iria finalmente ver a luz e hoje digo-lhe com toda a confiança que ele será uma realidade e vai ser o princípio, é o início de muitos outros projetos que vai ter início na inauguração 19 de julho e desde logo queria convidar toda a comunidade portuguesa no Canadá, em Montreal, para estar presente neste grande momento da vida, que é o grande humanista Aristides Sousa Mendes. Mas também é necessário perceber que não se faz omelete sem ovos, não é verdade? É verdade. E para tal, vocês têm um objetivo na passagem do Canadá, é de levar, creio eu, alguma ajuda para erguer aquilo que é necessário e concluir também o objetivo de deixar este museu com um vínculo, não é?
Existe, na verdade, muitas pessoas que de uma forma direta estiveram envolvidas com a vida do Aristides Sousa Mendes, porque grande parte destas pessoas foram salvas pelos vistos do Aristides Sousa Mendes e que hoje têm uma dívida de gratidão muito grande para com o Aristides. O que nós queremos é que eles se sintam completamente integrados neste projeto do Aristides, que sintam que este projeto também é seu. E, naturalmente, em face de tantas limitações financeiras, tudo que todas estas pessoas, muitas delas que estão muito bem de vida, nos puderem ajudar neste projeto, será sempre muito bem-vindo. Este projeto tem vindo a ser custeado em grande escala pelo governo português e também pelo município. Só que o município é pequeno, é um município muito parco de recursos e, portanto, tudo que tenho vindo a solicitar em todo lugar que passo é que estaremos disponíveis para criar este grupo de amigos do projeto Aristides Sousa Mendes e quem nos puder ajudar financeiramente será muito, muito interessante para o projeto e também para podermos dignificar ainda mais a sua imagem no mundo. Sem dúvida, Soutor, a terminar mesmo, quero aproveitar e deixar aqui palavras à comunidade do que é necessário, o que é que fará de facto a diferença no projeto final. Sim, diria que a forma como tenho vindo a ser recebido em todo lado leva-me a crer que, por parte de toda a comunidade portuguesa, que não esconde nunca que o seu coração estará sempre ligado à sua terra natal, que veem também neste projeto do Aristides Sousa Mendes uma outra oportunidade para se ligar à terra e se ligar a um dos grandes exemplos que o país tem. E por isso sintam-se acolhidos em Carregal do Sal, visitem Cabanas de Viriato e sempre que puderem passem a imagem, passem aquilo que é a voz do humanismo, dos valores que o Aristides Sousa Mendes deixou ao mundo. Muito obrigada, Soutor, bem-vindo. E é claro que é muito bom lembrar este humanista, o homem único que deixou aqui também um traço forte em relação à comunidade judaica, e essa é a grande verdade do que falamos hoje. Agradeço por tudo a todos vocês que têm vindo a ser este espelho daquilo que é as nossas raízes e esta imagem que vocês deixam ao mundo, sendo portugueses, com o nosso coração português e com os bons exemplos que temos no nosso país. Sinceras felicidades. Obrigado, e para vocês também. Muito gosto pela maneira como me receberam, está bem? Muito obrigado. Obrigada a nós. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a ce papier, mais qui est daté du 8 juin 40. Oui. Mais en haut, à droite, on a visto bom para le Portugal. Para o Consulado de Portugal. Consulado de Portugal. En Bayonne. À Bayonne, le 21 juin 40. 40, oui. Et là, le plus important ici, vu au commissariat, Andai, le 25 juin 40. Et les sceaux de l'ambassade, là, je me suis dit, du consulat, je me suis dit, OK, là, il y a quelque chose. Alors, j'ai trouvé le numéro de téléphone à Bordeaux du comité Sousa Mendes. Oui. Et c'était un samedi, je me souviendrai toujours, et j'ai eu tout de suite M. Manuel Diaz, à qui j'ai dit, écoutez, monsieur, j'ai toutes les raisons de croire que peut-être mon père était un récipiendaire de visa. Je lui ai envoyé le document, on l'a scanné, et il m'a dit, il n'y a absolument aucun doute que votre papier est une attestation pour votre père, pour qu'il puisse passer au Portugal. Il y avait enfoui ici, bon, il y avait toutes sortes de papiers, mais il y avait 4 cartes ici. Ces 4 cartes, j'ai vu qu'elles étaient adressées à Jacques Lottenberg, à Lisbonne, sur l'avenue Luciano Cordeiro, une rue que je connais bien, où mon grand-père a vécu aussi. Et peut-être que, comme moi, quand je les ai vus, j'ai été glacée par la provenance, parce que tout de suite, j'ai vu la croix gammée. La croix gammée, et j'ai vu que l'origine qu'elles avaient été envoyées, elles étaient signées par ma tante, donc la sœur de mon père, et elles étaient envoyées depuis le ghetto de Liechtenstein. Alors, Liechtenstein, c'est le nom que les Allemands ont donné à la ville de Lodz. Et Lodz était le 2e plus grand ghetto après Varsovie, en Pologne. Et après, avec les adresses que j'avais à Lisbonne et que j'avais à Figueira-la-Foz, eh bien là, il n'y avait aucun doute. Alors, c'était pour moi la pièce de l'énigme qui me manquait. Finalement, j'ai pu la trouver grâce
grâce à ça et c'est le chemin qui m'amène à vous aujourd'hui. Agora estamos com a André Loté, uma senhora que fez parte do documentário de Aristides Sousa Mendes, concretizado pelo canadiano Yves Bernard. Agora vamos saudar a Audrey para saber o que é esta visita, ou o que é que ela traz enquanto o Dr. Catalino se interessa de fazer a renovação de Cabanas de Viriato, a casa onde viveu Aristides Sousa Mendes. Bonjour André. Bonjour Coutinho, comment allez-vous? Comment ça va votre portugais? Mon portugais mérite un petit peu de leçons et donc pour approfondir, je crois que je vais aller le plus rapidement possible au Portugal. Ça veut dire que la visite de Dr. Catalino, il y a quelque chose qu'on pourrait avancer, la rénovation de maisons de Aristides de Sousa Mendes. Ça, c'est quelque chose. Oui, pour moi, c'est une visite extrêmement importante, la visite de Mère Catalino, parce que il y a très longtemps que je suis l'évolution de la restauration de la maison de Sousa Mendes. Je fais partie de la fondation Sousa Mendes Foundation qui est aux États-Unis. Je suis dans le conseil consultatif. En 2013, nous avons organisé un voyage sur les pas des réfugiés. Donc, j'ai pu retracer avec un groupe tout l'itinéraire de mon papa qui a été sauvé par Sousa Mendes. Il s'appelle... Le documentaire qui était fait au sujet d'une histoire, mais débuté avec votre père. Ça a débuté avec mon papa. J'ai trouvé une valise longtemps, des années après que mon papa soit décédé, avec des documents très importants qui m'ont permis de retracer le fait que mon père a été sauvé par Sousa Mendes. En 1940, il habitait Paris. Quand Paris a été occupé, il a dû descendre vite vers Bordeaux. Et sans le visa de Sousa Mendes, lui, sa première femme et sa fille n'auraient probablement pas survécu avec un nom comme Lottenberg. Il était juif, il était persécuté. Grâce à cette signature de Sousa Mendes, il a pu vivre accueilli avec chaleur et amour par la communauté portugaise. Il a vécu à Lisbonne et à Figueira da Foz et il a vécu pendant 1 an là-bas. Et ce n'est qu'il y a quelques années que j'ai découvert cette histoire et nous sommes allés voir la maison, la casa, le Passal, et à Cabanas de Viriato. Et ce qui était très tragique pour nous, c'est de voir cette maison où, avant la guerre, c'était une famille heureuse, unie, qui faisait de la musique, qui vibrait dans la culture. Récemment, j'ai vu des photos avec... des photos d'époque et on voyait quelle famille extraordinaire ils étaient et on comprend en voyant ces photos de famille quel sacrifice Sousa Mendes a dû faire parce qu'il savait qu'en donnant les visas, il allait être sans doute réprimandé par Salazar. À ce point-là, sûrement pas. Il avait espoir qu'on reconnaîtrait ses actes d'héroïsme, d'humanitaire envers la communauté persécutée, envers les Juifs, envers tous ceux qui étaient persécutés. Et donc, quand je suis allée en 2013 et quand nous avons fait le documentaire, de voir cette maison si riche, si habitée, avec tant d'amour, en état de décrépitude, c'était vraiment le symbole du sacrifice de Sousa Mendes. Alors maintenant, avec la visite du maire Paulo Catalino, de voir son ardeur, de voir la détermination à en faire une maison, mais un musée extraordinaire, on se dit que il y a quand même un message extrêmement important qui a passé les décennies, celui d'Aristide de Sousa Mendes, qui a été transmis par les gens qui ont été sauvés, par la famille, par les gens comme le maire qui y croit. Et on se dit que finalement, ça va être réalisé. Et pour moi, c'est un peu le symbole le triomphe de la vie face à la mort, face à la persécution.
Et aujourd'hui, plus que jamais, ce message est d'une importance capitale. Et aujourd'hui, je suis portée par... nous sommes allés au musée de l'Holocauste tous ensemble pour se rappeler quelle a été la vie des gens qui ont dû s'exiler, qui ont été forcés à l'exil. Encore ont-ils eu la chance de survivre? Et si je suis ici aujourd'hui, c'est grâce à Sousa Mendes. Il n'y a pas d'autre mot. Alors pour moi, la maison et les collaborations entre Montréal et Carrego do Sal, entre Montréal et le Portugal, ça rime. Vous voyez, on m'a fait un petit cadeau. Et pour moi, c'est tout un chemin parcouru. Voilà. Et aussi l'intérêt de Herman, parce que lui a travaillé aussi dans cet programme et on sait bien qu'on aimerait tous être là pour le moment d'inauguration en 2024. Venez, il faut. Alors, avec Herman, ce qui me fait tellement plaisir de cette collaboration, Herman, derrière nous, il y a la magnifique murale Sousa Mendes. Bon, j'étais un peu engagée là, pour le texte, etc. Mais Herman a eu la vision que cet endroit le parc du Portugal, avec Amália qui est là, avec tous ces gens magnifiques, avec la maison de Leonard Cohen, on se dit communauté juive, communauté portugaise, ensemble. Et pour moi, de voir cette murale... Maintenant, c'est votre fête, enfin, parce que la semaine passée, c'était Rosh Hashanah. Maintenant, c'est Shana Tova. Shana Tova, exactement. Et là, maintenant, donc, en plus, ce moment de l'année, ça ne peut pas être plus symbolique. Nous avons reçu votre président, Marcelo, la semaine dernière, et c'était un contact inouï. Et on voit cet amour des Portugais pour Sousa Mendes, mais aussi, il faut qu'on fasse connaître, grâce à vous, grâce à vos émissions, grâce à vos reportages, faire connaître à d'autres communautés l'action héroïque de Aristide. C'est tellement important, on a besoin de héros et on a besoin, pour moi, j'ai besoin de savoir que ces gens qui ont souffert n'ont pas souffert en vain, qu'ils ont aujourd'hui... L'homme, l'arrière, Sousa Mendes, l'humaniste, l'homme unique. L'homme unique qui est allé, qui se mêlait au peuple, qui allait manger à la soupe populaire avec les réfugiés. L'humaniste qui a jamais accepté que les Juifs, que les gens lui donnent de l'argent en guise de remerciement. Celui qui a tout sacrifié par conviction, par foi. Linda Mendes a très bien exprimé un jour l'idée, elle a dit, il a transformé sa foi en son gouvernement, en l'homme, pour sa foi en Dieu. Il a transféré, j'ai trouvé qu'elle avait trouvé une formule vraiment importante, bien dite, parce qu'il a agi par foi, par conviction. Et puis, je pense que c'est pour ça que lui a tout perdu, malheureusement. Mais c'était le Dieu en terre. Voilà. Et je pense que les gens qui ont sauvé, les diplomates comme Sousa Mendes, qui ont sauvé des gens aux dépens de leur salaire, évidemment, de leur travail, de tout, au risque de leur vie, c'est un acte qui relève un peu du sacré, je trouve. Est-ce qu'on a en nous le pouvoir d'une telle bonté? Pour moi, ça reste un mystère. J'ai 2 enfants, Léa et David. Vous aussi, vous avez un fils. Et si je recule et je me dis, est-ce que moi, j'aurais le courage, sachant que peut-être ma famille serait en danger, est-ce que moi, j'aurais le courage d'aller sauver des gens que je ne connais pas, que je n'ai jamais vus? Honnêtement, je pense que ça prend une foi, c'est une force, un mystère qui appartient à l'exception, mais dont on doit s'inspirer aujourd'hui, clairement. Félicitations. Merci beaucoup de votre commentaire et aussi de votre inspiration
sur l'homme qu'on parle aujourd'hui, que lui nous regarde tout le temps et que c'est vraiment je ne sais pas quoi dire le bon mot, mais c'est un mot que c'est difficile à décrire la personne. Oui, certainement un exemple pour nos enfants, pour les générations futures, en espérant que même dans des petits gestes où nos enfants ou nous sommes témoins de persécutions, peu importe la raison, que nous soyons capables de nous lever et d'intervenir. C'est peut-être tous ces petits gestes qui font une somme, au fond, qui, comme vous dites, qui nous inspirent. C'est le modèle. Merci Audrey d'être là et d'accompagner la visite de Mère Catalina. C'était un privilège pour moi, vraiment un privilège. C'est une journée dont je me rappellerai longtemps. Félicitations. Merci à vous. O empobrecimento do meu avô começa com o facto de não receber salários, por exemplo. Existe telegrama no Ministério dos Estrangeiros, dos arquivos, em que o meu avô se dirige ao chefe do Estado, portanto, ao chefe do governo, mais exatamente a Salazar, dizendo-lhe que vem implorar que haja uma decisão, porque não havia decisão e ele não recebia nada. E a decisão que ele queria era que o tal processo administrativo realmente se efetivasse, porque ele dizia que era pai de uma das famílias mais numerosas de Portugal e que não tinha o rendimento certo. Mas os empregadores portugueses não davam trabalho a alguém que tivesse no bilhete de identidade o nome Sousa Mendes ou a dizer filho ou filha de Aristides de Sousa Mendes. Isso, os meus tios não podiam trabalhar em Portugal e começaram então a ter que pensar em emigrar, até que ele ficou reduzido a praticamente ninguém. A minha avó morreu em 48 e ele aí estava isolado completamente. Ora, temos aqui o neto de Aristides de Sousa Mendes, o diplomata, o cônsul que salvou vidas do povo judaico e não só. Luís Filipe vai conversar um bocadinho connosco. Bonjour, Luís Filipe. Bonjour. Avez-vous regardé la morale de votre grand-papa? Oui, évidemment, je l'ai regardé. Ça m'inspire toujours, chaque fois que je le vois. Ouais. Vous trouvez maintenant, on pense renouveler la maison de grand-papa, Casa do Passal, oui, a Cabanas de Viriato. Êtes-vous satisfait de définitivement réaliser le rêve? Parce qu'il y avait des gens qui on voulait qu'il se fasse quelque chose parce que la maison était abandonnée. C'est quoi votre opinion sur ça? Bien, ça fait longtemps qu'on attend. Hein? Il y a eu une loi qui a été passée au Portugal pour remettre en fonction, à titre posthume, mon grand-père à titre d'ambassade du Portugal, puis compenser la famille. Puis la façon de compenser la famille, c'était un peu en remettant la maison à la famille. Puis finalement, la famille collaborait à la transformation dans un musée pour la mémoire de mes grands-parents, Aristide et Angelina, les deux qui ont été très courageux. Et la visite de Dr. Catalina aujourd'hui, êtes-vous satisfait? Parce que lui, c'est le maire. Et s'intéresse beaucoup à Viseu aussi. Ben oui, tout à fait. Ben oui, c'est bien de le rencontrer. C'est un homme sympathique, puis il représente justement la mise en fonction, la mise en opération de ce musée-là, de ce vieux rêve. Hein? Donc, on voit qu'il y a l'énergie, puis donc c'est un beau rendez-vous pour l'humanité, hein, l'été prochain. Et définitivement,
allez-vous au Portugal pour le moment, le grand moment? Certainement. Puis je me vois en train de marcher auprès de la maison cette journée-là. Puis je ne sais pas, j'ai l'impression que je vais le faire en silence. Je vais penser à tous ceux qui ont souffert, à mon père, qui a souffert beaucoup, à ses frères et sœurs, toute une génération qui a été sacrifiée pour réparer l'injustice. Oui, ça fait mal. Ah oui, ils ont souffert énormément, puis effectivement, c'est une histoire qui doit bien finir. Luís Filipe, mais le lien entre la communauté portugaise et le peuple juif était toujours proche. Oui. Et quand même, on sait bien qu'à Israël, ils ont levé une statue au nom de votre père. C'était le premier endroit que c'était la différence. Et on continue à travailler sur ça. Mais on doit aussi dire merci au peuple juif qui pense à ça. Remercier le peuple juif? Oui, ben oui. Mais c'est un travail d'équipe, hein? On est dans la même équipe. Mais au-delà de ça, comme disait mon père, un jour, l'histoire va être connue, l'injustice va être réparée, puis à ce moment-là, l'histoire de mon grand-père, d'Aristide puis Angelina, vont appartenir à l'humanité. Puis ça va être une libération pour la famille. Est-ce que ça fait du bien le cœur, savoir de cette nouvelle-là? Oui. Mais encore une fois, moi, j'ai eu la partie facile de l'histoire, tu sais. Mon père m'a protégé à travers tout ça, puis lui, il a eu beaucoup de peine. Il avait 12 ans quand c'est arrivé, puis il est arrivé ici au Québec, puis il a fait une belle carrière, mais il a travaillé toujours, tu sais. Puis quand il arrêtait de travailler, tu voyais qu'il y avait de la peine, tu sais. C'était difficile, des vies sacrifiées. Mais ce qui fait du bien, surtout, c'est de savoir que son modèle de courage est pertinent aujourd'hui. Puis au-delà de la communauté juive, c'est important que l'histoire soit connue par d'autres, dans d'autres écoles, puis c'est là que c'est pertinent. C'est ce que je souhaite, que l'humanité puisse s'approprier cette histoire-là, en dehors des gens qui sont déjà convaincus. Tu sais, donc, puis le message que je passerais, c'est que moi, ce que j'aime le plus de mon grand-père, puis de ma grand-mère, c'est que mon grand-père, c'est un homme imparfait. Puis, tu sais, il y en a qui ont voulu en faire un saint, mais c'était... C'est un homme unique. Pardon? Un homme unique. Oui, un homme unique, mais imparfait. Comme vous, comme moi, comme un peu tout le monde. Puis c'est trop facile de dire il était un saint, puis il est unique, puis on n'est pas capable d'être courageux, tu sais. C'est le message. Je pense que s'il était ici aujourd'hui, il dirait hey, chacun dans notre vie, à tous les jours, on peut être courageux et faire une différence. Arrêtez d'idolâtrer toujours les autres. Hein? Ramenez ça à votre vie. Puis dans les écoles, puis c'est là que je trouve que... Oui, pour que son action soit gagnante. Il ne cherche pas un trophée, là. Son trophée à lui, c'est si son modèle est utile. C'est ce que je pense. Ouais. Je vous encourage beaucoup à visiter le musée et aussi de passer regarder grand-père. C'est un vrai modèle. On pense à lui parce qu'il a fait la différence. Puis derrière le grand-père, je vois la grand-mère qui a participé à la décision puis qui a beaucoup souffert aussi. Donc, je suis d'accord. Puis la prochaine génération aussi, après leurs enfants, ils ont payé le prix. Donc voilà, c'est une belle image. Merci beaucoup. Au plaisir. Ora, a terminar, temos então aqui Herman Alves, sempre dedicado àquilo que é cultura. No Parque Portugal temos a Amália nesta margem e em frente também, na margem à esquerda, temos Aristides Sousa Mendes. O mentor chama-se então, como disse há pouco, Herman Alves. Como é que nasceu esta ideia de termos aqui duas personagens que identificam bem Portugal? A Amália, a Senhora do Fado,
e temos o homem que é o salvador de muitas vidas, que fez a diferença no mundo, e não somos indiferentes a esta parte. Com a visita do Presidente da República esta semana, acabamos por ver que este parque tem um valor muito grande. Absolutamente, isto é um parque agora que está muito colorido, não é? Cheio de vida, porque o parque já era um parque bonito, não é? Estava aqui já com o seu valor, com o seu gazebo, com a fonte, tudo que representa Portugal e as bandeiras e isso tudo, mas agora, trazendo para aqui a Amália, a imagem da Amália aqui em forma de mural, que hoje chama-se arte contemporânea, não é? E o Aristides Sousa Mendes, porque é que isto traz muito mais valor ao parque? Quer dizer, e é um centro de atração agora, quando são os portugueses vimos visitar Portugal, ou mesmo os turistas, passam por aqui para ver, ficou a ser o coração da nossa comunidade aqui, assim. Porquê que este interesse de trabalhar em evidência? Hoje temos aqui o Presidente da Câmara que está interessado em fazer a diferença com a renovação ou a restauração da casa que estava ao abandono, e vai ser um lugar muito especial. Bem, sabes porquê? Porque isto chama-se street art, e a street art está agora muito nos olhos dos jovens, que é a nossa primeira geração. O graffiti e street art é uma versão de comunicar com os jovens, e cada mural tem a sua própria história, tem uma história a contar, não é? Aqui é a Amália e o Aristides, mas não é só aqui em Montreal, é nas outras cidades. Por exemplo, em Toronto, eu produzi lá 2 Amálias, uma em Mississauga e outra em Toronto. Agora estamos a produzir um outro Aristides, que fica mesmo em frente ao mural do Vils, lá em Mississauga. A Mississauga as coisas bem em Dundas, a Dundas West. Porquê? Porque é uma maneira de comunicar, é que isto agora educa os jovens, a nova geração vão aprender a nossa história através destes murais. E quando cá vêm estes diplomatas e os nossos líderes, não é, lá de Portugal, é certo que eles vão visitar estes murais, porque é o que sai mais da nossa história. Porquê que temos a Amália e o Aristides? Porque no ano 2020, tu te lembras, foi no ano do Covid, também foi o aniversário, o centenário da Amália, da nascença da Amália. Então começámos a fazer uma série de murais, com a ajuda do Festival Portugal Internacional nesse ano. Fizemos logo uma série, fiz logo 4 no mesmo ano, quer dizer, 2 uma em Toronto, outra em Mississauga, outra em Porto Mós e esta aqui. E depois, em 2021, foi o ano da transladação do corpo do Aristides, foi para o Panteão Nacional. Foi daí que o governo reconheceu, foi a partir de 2020, conheceu este homem como um verdadeiro herói. Pôs-o no Panteão Nacional, por estar no corpo dele no Panteão Nacional, como um grande herói português. Então, eu apaixonei-me pela história do Aristides Sousa Mendes, que eu já conhecia a história, mas eu acho que ele não é conhecido suficiente por os heróis pelo ato que ele fez, por o seu futuro e a sua carreira em jogo. E ele morreu de instituto, então isso tem crédito de ter salvado 30 mil vidas, não é que seja 1 ou 30 mil vidas, não é isso que é importante, é de saber que este homem fez um impacto, faz parte da alma portuguesa, o que nós temos, os nossos valores de ajudar o próximo, então eu dediquei-me aqui assim com a família Mendes e outros sobreviventes do Holocausto, de continuar a trabalhar agora noutras fases do Aristides Sousa Mendes. Vamos agora fazer uma em Toronto, já estamos a planear uma o ano passado na Polónia, em Lodz. Por exemplo, a Madame André Lotti, o pai dela vinha de Lodz. Só daquela cidade, o Aristides está acreditado ter salvado perto de 1000 refugiados. Então é uma história, e depois vamos continuar pelo mundo além. E nós vamos seguir essa história. Bem, obrigado. Quero aproveitar para deixar aqui apelo à comunidade de ser também presente para o grande momento em Portugal, a inauguração do museu.
Sim, exatamente. Bem, então é muito interessante porque há 2 semanas abriram o Museu do Holocausto em Toronto. Aqui em Montreal o museu do Holocausto vai mudar aqui para a comunidade portuguesa, aqui na Rua Saint-Laurent, com o Prince Arthur, e também lá outro que vai ser no Passal do Variato, não é? Nas cabanas de Variato, desculpe lá, onde vão lá também abrir um museu. Quer dizer, agora estão a começar a abrir mais museus para contar a história do Holocausto e quem foram os heróis, para a história não se repetir, porque o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial está a acontecer agora na Ucrânia e noutros países pelo mundo. Não se podemos esquecer dessa história. Parabéns, Sherman. Eu quero, de facto, agradecer a sua dedicação e o seu interesse em trazer aqui o Presidente da Câmara, que se deslocou neste interesse pessoal de continuar a trabalhar e dar a conhecer aquilo que é o gosto dele de renovar esta casa, que será então o futuro museu a renovar e que será também inaugurado em 2024. Bem-aja por isso. Obrigado a vocês por nos darem esta possibilidade de reconhecer o nosso trabalho. É um gosto. Muito obrigado. É assim que terminamos este momento aqui no Parque Portugal, em frente à imagem e o rastro da Amália Rodrigues, a Senhora do Fato, e, como falamos há pouco, o homem, o herói, que trouxe também estas vidas que poderia de facto ter sido bem trágico, mas salvou-as. A Conceição Ferreira e Alberto Feio para o Montreal Magazine, aqui do Parque Portugal. A edição do Livro do Galo 2024 já está em preparação. As praias desertas que eu vi nascer são horas tão certas do meu crescer. Não julgues que o mar não te traz a mim. Se olhares bem no fundo, tu verás que sim. Estou nos cabelos, no vento que ao tê-los sussurra o meu pranto, embala o meu canto. Sinto ares bem alto, com os pés no areal. E olhares bem em frente, ver-me-ás afinal. Oh meu amor, eu nunca te esqueço. O meu amor é uma linha que meço, sem tempo nem guia, imagem nem chão. Salud, familia, dinero, trabajo, amor. 5 gracias que la vida nos da y que se nos puede perder. O grande chama ajudar-te-á a combater a inveja, maldade e as graças que acontecem por culpa de terceiros. Abre os seus olhos. Mentalista, ocultista, naturista e psicoespiritualista. O grande curandeiro. Venga a consultarme, yo soy el chamán del amor.
Oh.